deixando tudo por Cristo Jesus. Amados, é interessante, mas Cristo Jesus, Ele nos quer totalmente vazios. Deixando tudo por Cristo Jesus. Amados, é interessante, mas Cristo Jesus, Ele nos quer totalmente vazios. Vazios de tudo. Vazios desse mundo, vazios de projetos, vazios de sonhos. O Senhor Jesus quer a nossa vida vazia, para que Ele possa enchê-la com aquilo que é da vontade dEle. É interessante isso, não é verdade? Haja vista que é muito comum nós estarmos cheios de projetos, cheios de planos, nós querermos cada dia mais algo diferente e corremos atrás. Nós nos esforçamos ao máximo para conseguirmos alcançar sonhos e projetos. Não é assim? Muitos estudam para conseguir uma formação. Faz bem, não é errado. Faz bem conseguir a formação. Outros estudam, batalham para conseguir um bom emprego. Enfim, tudo nesta vida depende de uma batalha, depende de uma luta, e isso é certo. Assim é a vida. Não é diferente. Mas quando Cristo Jesus olha para nós, olha para a tua vida, Ele mostra-nos algo diferente. Ele quer que nós estejamos vazios, totalmente vazios. Totalmente vazios. Ele quer que estejamos totalmente vazios dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas vontades, para que Ele tenha material pronto, para que seja usado e haja recipiente para que a graça, a misericórdia e o mover, a presença do Espírito Santo seja uma verdade. E uma das coisas que ele fala é que nós precisamos desapegar-nos. É o desapego. É deixando tudo. É preciso deixar tudo. É preciso deixar tudo. Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30. Ouça o que disse Cristo Jesus. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Esta é a colocação de Cristo Jesus para os seus discípulos, para aqueles que querem e desejam andar com Ele. Nós temos que aprender, amados, que o Senhor não quer a nossa sabedoria, o Senhor não quer a nossa formação, o Senhor não quer os nossos bens, o Senhor não quer aquilo que é nosso. Mas interessante, eu quero que você entenda essa colocação. Deus não quer aquilo que é nosso, mas Ele quer aquilo que é dele. O Senhor quer aquilo que é dele na tua vida. O Senhor quer a tua formação, Ele quer os teus bens, o teu salário, o teu tempo. O Senhor quer tudo que você tem. Você entendeu? Aquilo que é teu, o Senhor não quer. Mas aquilo que Ele te favorece, você reconhece que é bênção dEle na tua vida, que você reconhece que conseguiu porque Deus abriu as portas, porque Deus te abençoou, porque Deus te favoreceu, porque Ele deseja que você prospere. Isso o Senhor quer. Entenda isso. Não estou falando que as pessoas precisam ser pobres. Há muitos servos que são riquíssimos. Há muitas pessoas que possuem muito. Não é esta a questão de não possuir as coisas, mas é preciso entender que aquilo que é nosso é do Senhor. Aquilo que é teu é de Deus. E a partir do momento que nós entendemos que aquilo que é nosso, aí as coisas complicam. As coisas ficam difíceis. Porque nós vamos gerir segundo a nossa vontade, segundo o nosso entendimento, nós vamos gerenciar da forma que entendemos. E quando fazemos as coisas da forma que entendemos, existe sempre a possibilidade de não agradarmos o Senhor. E nesse texto de Marcos, o Senhor fala exatamente isso. É preciso deixarmos tudo.
para que possamos segui-lo, para que possamos ter uma vida de comunhão verdadeira com Ele. Amados, deixar tudo é deixar tudo. Não é deixar pela metade, mas é deixar todas as coisas por amor ao Senhor, porque tu amas ao Todo-Poderoso. Mas como é, pastor, que fazemos isso? É permitindo que o Senhor gerencie a tua vida. Oh, mas é difícil, misericórdia. Como é difícil permitir que o Senhor gerencie a vida da gente. Como é difícil, meu Deus. É nos tornarmos incapazes. É reconhecermos que somos incapazes e falarmos para o Senhor: Deus, é teu. Faça a tua vontade, age segundo o teu querer, move. Nós precisamos, amados, tomar essa atitude que não é fácil. Reconhecermos a nossa incapacidade, a incapacidade de gerenciar aquilo que é de Deus na nossa vida. É onde entra o desapego por todas as coisas e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Faz sentido, pastor? Claro que faz. A Bíblia diz que nós somos dele. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Entenda isso, nunca perca isso de vista. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor, ou seja, tudo quanto possuímos primeiro é de Deus. É do Senhor. Haja vista que nem mesmo nós somos nossos. Nós somos propriedades, somos do Senhor. Há um texto na palavra de Deus que diz que somos servos. Em algumas traduções, escravos. Somos exatamente isto, irmãos, escravos do Senhor. Escravos do Senhor. E escravos não têm direitos. Escravos não tem querer. Escravos vive o que o seu dono, o seu proprietário quer. Esta é a visão. Eu sei que a visão é difícil para nós hoje. É uma visão difícil de nós engolirmos. Porque eu não quero ser escravo, eu quero ser príncipe. Eu quero ser príncipe porque eu sou irmão de Jesus, sou filho de Deus. Eu não quero ser escravo, eu quero ser príncipe. A nossa carne anseia pelo principado. Nós queremos a realeza, queremos ser nobres. Quando na verdade o Senhor não te chamou para ser nobre, sim para ser escravo. Ei, meu Deus, como é difícil essa história de ser escravo, não é verdade? Até porque nós não aceitamos isso. Nós não entendemos, nós não compreendemos e nós não queremos. E quando nós não aceitamos, entendemos ou queremos, aí entra a nossa sabedoria, maldita sabedoria, essa que nós temos. A nossa sabedoria, ela é terrena. É uma sabedoria que nos leva a ficarmos afastados do Senhor. Nos leva a um afastamento de Deus. Nós não podemos dar acesso ao nosso coração a esta sabedoria. Eu não posso abrir o meu coração, abrir a minha mente. Eu não posso, amados, abraçar esta sabedoria, porque ela não vem do Senhor. A sabedoria que vem de Deus, ela nos recomenda a sermos servos, a sermos escravos. Esta é a sabedoria que vem de Deus para a minha vida, para a tua vida. Veja como é diferente. Veja como é diferente. Mas por que nós não entendemos e não aceitamos bem essa questão de sermos servos? Porque os falsos profetas dizem que você nasceu para ser rico. Os falsos profetas dizem que você nasceu para ser príncipe. Os falsos profetas dizem que você nasceu para andar de Ferrari, para ter uma mansão. Os falsos profetas dizem a cada instante que a tua vida precisa ser marcada pela vitória nas coisas terrenas. À luz desses princípios hoje tão defendidos nas igrejas, Jesus foi um derrotado. O apóstolo Paulo, pobre coitado, derrotado, morreu preso, nem teve a dignidade de morrer solto, livre, estava preso. João, Lucas, Mateus e vai por aí. Todos eles, de certa forma, segundo essa visão que hoje é pregada nas igrejas, foram pessoas mal-sucedidas, pessoas que não venceram. E pior, irmãos, eles dizem que a pobreza é fruto do pecado. Você não conseguir alcançar os teus objetivos dessa terra é fruto do pecado.
é fruto do pecado. Eis aí o apego pelos princípios, pelas filosofias desses últimos tempos. Mas o Senhor Jesus chamou para o desapego, para que você se esvazie de você mesmo, para que você entenda que nada tens e precisa não apenas entender, mas viver como se nada tivesse. Apenas usufrutuário daquilo que é de Deus, daquilo que é do Senhor. A partir do momento que nós colocamos a nossa vida nesta situação, neste nível, nós vamos conseguir êxito aos olhos do Senhor. É onde entra, irmãos, a palavra do Todo-Poderoso de uma forma forte, de uma forma extraordinária, de uma forma magnífica, de uma forma tão maravilhosa, mas tão maravilhosa a ponto de você explodir de alegria, de prazer, de satisfação naquilo que é de Deus. E veja, hoje está difícil ter prazer nas coisas do Senhor. Está difícil, irmãos. Mas por que está difícil, pastor, ter prazer nas coisas de Deus, já que o Senhor promete uma vida de vitórias? Mas por que está difícil alcançarmos essa vitória ou termos alegria no nosso coração? Olha só, tudo depende do primeiro degrau, porque é uma sequência de degraus. O primeiro degrau te faz reconhecer Deus como Senhor da tua vida. O segundo degrau te faz depender de Deus. O terceiro degrau, você é cheio do Espírito, mover do Espírito. A alegria do Senhor é derramada sobre a tua vida. A presença do Senhor torna-se verdade na tua existência. Deus move de uma forma grandiosa na tua vida. Esses são os degraus. E quando nós, amados, vamos subindo os degraus que nos são colocados pelo Senhor, Ele vai completando a nossa vida, vai completando a nossa existência. Vamos cada dia mais recebendo a presença do Senhor, o mover do Senhor, e vamos nos tornando completos. Mas para que haja o primeiro degrau, segundo, terceiro e vai por aí, nós temos que estar amarrados na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela continua sendo o nosso norte. Apesar que dizem por aí que não é mais bem assim, porque hoje é o louvor que move, é o louvor que faz isso, é o louvor que liberta, etc, etc. Quem liberta é a palavra. Quem liberta é a palavra. Temos que conhecer a palavra, porque dela vem a vida que nós precisamos. Se nós não conhecermos a palavra, como é que vamos viver a verdade do nosso dono? Ou como é que vamos entregar a nossa vida para que Deus seja o nosso dono? Tudo isso é fruto do conhecimento da palavra. Eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que estar cheio da palavra de Deus. É outra situação extremamente difícil. O desapego é difícil, com certeza é. Viver como escravo de Cristo é difícil, porque você morre para si mesmo, para que a vontade do Eterno esteja sobre o teu viver. E quando nós entendemos que a palavra é fundamental na nossa vida, é difícil. Eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que permitir que a palavra, e a palavra é Cristo, que nos é revelada através da Bíblia, que esta palavra encontre lugar no meu coração, encontre lugar na minha vida. E que eu não seja influenciado pelas falsas doutrinas, pelos dogmas, filosofias e tantas coisas diabólicas que hoje estão por aí, levando as pessoas ao engano, ao afastamento, a distanciar-se por completo da presença de Deus. Mas por que distanciam-se do Senhor? Por que distanciam-se? Porque não querem saber da palavra. Não querem saber da palavra, não querem saber de Cristo, porque preferem viver segundo os rudimentos, os ensinamentos deste mundo, segundo aquilo que este mundo tem para falar. E quando o homem vive segundo este mundo, ele não consegue entender a palavra. Ele não consegue compreender a vontade de Deus.
Um texto como este que nós lemos, que leva-nos ao desapego, Cristo diz: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Alguns entendem que esse texto é você abandonar a família, mas não é isso que o Senhor está dizendo. É deixá-los em segundo plano. Deixá-los em segundo plano. E não é fácil deixar a família em segundo plano. Até porque a sociedade coloca a família como o maior bem que a pessoa pode possuir. É a família em primeiro lugar. Assim dizem. Quando na verdade não é a família em primeiro lugar, mas o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Este sempre em primeiro lugar. Mas as pessoas não conseguem compreender esta revelação do Senhor e a consequência é que tropeçam na palavra, é que vivem longe da palavra e, consequentemente, ao viverem longe da palavra, afastam-se de Cristo. E se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como é que eles podem chegar-se ao Senhor? Como? Não há outro caminho, não há outra forma. Portanto, amados, se é o nosso desejo conhecermos Deus e vivermos a vontade dEle, a palavra precisa estar dentro da nossa cabeça. A palavra do Senhor precisa estar entronizada dentro da nossa mente. Eu preciso encher a minha vida com a palavra, porque quando eu tenho a palavra, o Espírito Santo, ele tem meios para guiar-me, para dirigir-me, para fazer-me entender que andar por determinados locais não é a vontade dele. Falar determinadas palavras não é a vontade. Agir de alguma forma não é a vontade dele. Enfim, eu tornar-me-ei santo e dirigido pela presença do Espírito na minha vida, que há de usar o meu conhecimento da palavra, o meu conhecimento dos princípios de Cristo, para conduzir-me pelos caminhos corretos, pelos caminhos reais, pelos caminhos do Senhor. Um dos grandes enganos dos últimos tempos é achar que o Espírito Santo pode revelar o caminho. Sim, pode, claro que pode. Claro que pode, o Espírito pode revelar o caminho. Mas há muitos amados que não leem mais a palavra porque vivem à mercê das revelações, das profecias que hoje proliferam, que hoje pipocam dentro das igrejas. Há igrejas que só têm revelação, que só têm profecia, não tem mais a palavra. E isso é perigoso. Como posso eu julgar o profeta? Ou seja, como posso analisar o profeta, ver se a profecia, se a vida dele está em acordo com aquilo que Deus quer, se eu não conheço a palavra? Precisas conhecer a palavra. Sem conhecer a palavra, é muito difícil servir ao Senhor. É muito difícil possuirmos uma vida reta, uma vida cheia do Espírito. E é por isso, irmãos, que nós temos visto nos últimos tempos tantas heresias, cada coisa que só a misericórdia de Deus. Aparecem tantos videozinhos no Facebook de cada loucura que esse povo está fazendo, que às vezes eu acho que aquilo é só montagem. Eu fico até boquiaberto com aquelas situações e acho que não é verdade, porque, meu amado, as pessoas perderam por completo a noção da palavra e estão vivendo como loucos. Mas, por outro lado, quando nós vivemos a religiosidade, os dogmas, as doutrinas das muitas religiões, sem nos atentarmos para a Bíblia, atentarmos para a palavra de Deus, estamos com certeza abertos a todo tipo de engano, a todo tipo de ações loucas. É necessário, portanto, que haja essa vigilância, o conhecer da palavra, para que o meu coração esteja liberto do amor pelas coisas dessa terra, do apego por aquilo que é dessa terra, para que eu viva somente a vontade do Senhor. E ainda nós vemos nessa realidade o cumprimento da palavra de Deus. Eu sei que é difícil e nós temos falado muito a respeito das heresias, dessas religiões loucas que estão por aí, e vale ressaltar que são denominações até famosas no Brasil. Há muitas denominações famosas no Brasil
que estão vivendo como loucos, dominados por espíritos de engano, levando pessoas para o inferno, ao invés de conduzi-los para a presença do Senhor. Eu sei que nós reclamamos, nós falamos, oh meu Deus, falamos. É porque, queridos, está aberto diante de nossos olhos a loucura dos tempos finais. O Senhor está descortinando diante de nós, descortinando diante de você, diante dos teus olhos, a loucura dos últimos tempos, em que as pessoas não conhecem mais o Senhor, não o reconhecem como Deus, como Salvador, como Redentor, e estão vivendo toda sorte de enganos, toda sorte de enganos. O Senhor disse que era preciso deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, deixar todas as coisas por amor a Ele e ao Evangelho. As pessoas não conseguem mais deixar essas coisas para trás. Mais uma vez, deixar colocando-as em segundo plano. Amém? Colocando-as em segundo plano. As pessoas não conseguem mais colocar essas coisas em segundo plano porque o Evangelho que elas ouvem leva a amar essa terra, a amar a família acima do Senhor, filhos acima do Senhor, irmãos acima do Senhor, igrejas acima do Senhor, propriedades acima do Senhor, desejarem ardentemente as riquezas, desejarem os bens que esse mundo pode oferecer, os desejos desse mundo, as alegrias desse mundo, e vai por aí. A lista é extremamente grande. As igrejas têm ensinado as pessoas a olharem para isto em detrimento da palavra do Senhor. E quando as pessoas colocam as suas esperanças nesses ensinamentos falsos, eles são instrumentos para o cumprimento da palavra. São nesses que a palavra se cumpre. Aqueles que não amam mais o Senhor, que não querem saber de Deus, que vivem segundo este mundo, que desejam viver segundo a carne, dominados pela carne, não permitem que o Espírito de Deus trabalhe na vossa vida. Esta é a verdade dos últimos tempos. E eu quero afirmar para vocês que é só o início. É só o início. Muitos estão esperando agora nesses últimos tempos, tempos apocalípticos, cumprimentos de profecias. Jesus, com certeza, está muito próximo de voltar. A volta de Cristo é iminente. Eu sei que muitos, nesses últimos tempos, estão esperando que o governo levante-se com armas, armado, numa luta sangrenta para tentar parar o Evangelho. Muitos estão ainda vivendo essa história, porque ainda é pregado nas igrejas essa heresia. As pessoas entendem dessa forma e pregam isso como se fosse uma verdade. Quando nós olhamos, nós vemos que é difícil isso acontecer. Vivemos dias em que tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Dentro de poucos anos, estamos em 2018, conforme o IBGE, nos próximos 15 anos, 15, 20 anos, até o ano 40, aproximadamente até o ano 40, a igreja evangélica no Brasil será maioria. Mais de 50% da população brasileira serão protestantes, serão crentes. Essa é uma previsão do IBGE, ou seja, não é coisa de crente, crente está... Não, o IBGE prevê desta forma, que o cristianismo evangélico será a maior religião do Brasil. Essa é a previsão do IBGE, você pode pesquisar que você vai encontrar com certa facilidade. Mas quando nós olhamos para a qualidade do evangelho hoje, irmãos, nós vamos ver que ele está destituído de Cristo Jesus. O Senhor não está no centro, quem está no centro é o homem. E eis aí a grande perseguição, uma perseguição silenciosa do diabo, irmãos. Uma perseguição silenciosa do diabo. Uma perseguição terrível, uma perseguição sangrenta, em que as pessoas estão sendo aprisionadas pela religião, pelos costumes, pelos dogmas, pelas doutrinas, por este falso evangelho. O diabo tem usado este expediente para tirar as pessoas da presença de Deus. E eu quero afirmar para vocês que as igrejas fiéis ao Todo-Poderoso, essas serão pequenas, não serão grandes. Até porque a palavra diz que poucos, esses seguirão a Cristo Jesus. Poucos seguirão a Cristo.
Eu sei que as pessoas estão pensando de forma contrária. Estão até aplaudindo essa ideia que nós, cristãos evangélicos, seremos a maioria da população nos próximos 20 anos. Eu sei que muitos vibram com isso. Eu não vibro, na verdade, eu me entristeço. Meu Deus, como é que você pode entristecer-se com a notícia tão boa? Porque, queridos, a questão não é o país ser evangélico. A questão é Cristo ser o Senhor. Cristo ser o Senhor. E nós não temos visto Cristo sendo entronizados, mas o que está sendo entronizados são as heresias, os costumes ruins, os costumes maus, são os dogmas, são os ensinamentos dessas igrejas falsas que vivem a roubar as pessoas, a destituir as pessoas da presença do Senhor, a levar as pessoas ao engano. E nesses tempos em que as pessoas não conhecem a palavra, não leem a palavra, eis o grande problema. Elas não têm condições de discernir o que é certo e errado. Elas preferem ouvir um bispo, um apóstolo, um pastor famoso, coisa assim. Elas preferem ouvir o homem a procurar na palavra qual a verdade, qual a vontade do Senhor. E a partir do momento que as pessoas vivem a vontade do homem, olhando para o homem, a igreja deixa de ser cristocêntrica e torna-se dominada, antropocêntrica, dominada exclusivamente pelo homem. E eis aí a grande perseguição. É o diabo amarrando as pessoas dentro das religiões, dentro das igrejas, fechando os seus olhos para que não enxerguem a Cristo Jesus, nem tampouco façam a vontade do Senhor, que vivam em santidade, que vivam em retidão, que vivam segundo a vontade do Todo-Poderoso. As pessoas não conseguem mais ver essas situações, lamentavelmente. E quando as pessoas não veem, elas são levadas ao engano, são levadas ao erro, são destituídas da presença do Senhor. E a partir do momento que o homem é destituído da presença de Deus, tu sabes qual o caminho, não é? São 2 caminhos apenas. Se não estão com o Senhor, estar com o inimigo de Deus. Mas esta é a vontade do diabo. Esta é a vontade do diabo. É o cumprimento da profecia. Mas, queridos, aqueles que abraçam a Jesus, que abrem mão do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua formação, dos seus bens, da sua condição social, aqueles que agem com desapego pelas coisas desse mundo, que colocam Jesus no centro da vida e fala para Cristo: tudo quanto eu tenho é teu. Meu conhecimento é teu, meus bens é teu, minha família é tua, a minha casa é tua, a minha empresa é tua. Amados, a partir desse momento, há um grande mover de Deus na vida das pessoas. Um grande mover. Na verdade, a fonte da nossa bênção, a fonte da nossa prosperidade, não é o fato de vivermos a religião ou os ensinamentos da religião, mas o fato de vivermos Cristo e a vontade dele na nossa vida. E no versículo 30, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. E no mundo por vir a vida eterna. Esta é a recompensa prometida por Deus aos fiéis. Ele diz, em outras palavras, que aqueles que por desapego deixarem este mundo e o abraçarem e o colocarem em primeiro lugar, estes serão prósperos nos seus caminhos, porque receberão o suficiente para viverem felizes, para viverem em paz, para terem alegria na vossa vida. Para terem alegria na vida. E diz ainda que as perseguições, elas persistirão. As perseguições persistirão. Diz, com perseguições, ou seja, as perseguições não te deixam. Elas te acompanham. As perseguições estão sempre na vida daqueles que vivem a palavra. Estão sempre na vida daqueles que vivem a palavra. Sempre serão perseguidos. Haja vista que o nosso inimigo não está feliz com os fiéis. Não, não está. E ele levanta a perseguição para fazê-los desistir. São as provações para fazê-los mudar de caminho, deixar o Todo-Poderoso, para que
questionem Deus. Mas Senhor, não sou fiel, não sou dizimista, não sou ofertante, não sou isso, não sou aquilo. Por quê? Aí entra a murmuração. E o Senhor, com certeza, não mais está nesta vida. A partir do momento que nós passamos a questionar o Senhor, o Eterno não está conosco. Não está. Amados, as perseguições sempre estarão conosco. Não se engane. As perseguições sempre estarão conosco. Mas, se nós permanecermos firmes no Mestre, com o nosso coração depositado nas mãos do Mestre, Ele nos abençoará, Ele nos dará força, Ele nos colocará de pé, nos dará autoridade para pisarmos sobre a cabeça de Satanás, para repreendermos a ação do diabo, para declararmos que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, é Deus sobre a nossa igreja, é Deus sobre a vida daqueles que amam o Senhor. Esta é a promessa de Deus para mim e para você. Esta é a promessa de Deus. Mas é preciso entendermos que temos que abrir mão dos nossos projetos, das nossas ambições. Nós precisamos abrir mão de tudo quanto temos, para que a glória do Senhor se manifeste de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa na vida da gente. Amados, esta é a palavra de Cristo para a tua vida. Esta é a palavra do Senhor para a tua existência. Se você a observar, se você a colocar em prática, o Todo-Poderoso virá sobre o teu viver, virá sobre a tua vida. O Todo-Poderoso moverá de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, e você, com certeza, verá a glória do Mestre. E você, com certeza, verá a glória do Mestre. Deus te envolverá, Deus encherá a tua vida. Vale a pena experimentar. O Senhor virá sobre a tua vida, moverá de uma forma grandiosa. Quero afirmar para você, vale a pena viver Deus. Vale a pena pagar o preço para vivermos segundo a vontade do Senhor. Ame o Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Permita que Ele dirija a tua vida, domine a tua vida. Permita que o Espírito Santo trabalhe o teu coração. Permita que o Espírito Santo trabalhe a tua existência. Você verá a glória do Mestre. Você verá a glória do Senhor. Igreja, não nos deixemos dominar pela carne, pelos espíritos imundos. Não nos deixemos dominar por homens, mas que sejamos dominados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo a cada dia da nossa vida, e teremos uma vida completa aos pés do Mestre Jesus. Vale a pena experimentar. Vale a pena experimentar. Vale a pena experimentar a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Que essa palavra encontre lugar no teu coração. Vamos orar? Deus de amor, eu quero clamar, Pai, que Tu venhas mover na vida de cada um desses que estão ouvindo esta palavra, que estão vendo esta palavra. Que sejam tocados por Ti. Que haja o Teu mover na sua existência, para que eles possam contemplar o Teu grande amor, o Teu grande zelo. Ó Deus, abençoe, Pai, desperta a Tua igreja, para que haja desapego, para que haja o deixar, para que apaguem o amor por este mundo e pelas coisas que este mundo possam oferecer, e que Te abrace, Senhor, colocando-o acima de todas as coisas, colocando-o em primeiro lugar, que possam mortificar as suas vidas, para que Tu sejas a vida em nós, e que assim o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém? Deus continue abençoando você e a sua casa. Que a presença do Eterno seja marcante na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Mensagem número 756.